das palavras, se forçar uma diferença. Ambos significam medo. É algo que você sente por outra pessoa ou alguma coisa. E aqui, por exemplo, a principal diferença é que o medo, como ele está colocando aqui, né, paralisa e afasta. Ele, ele não é fruto do amor, pelo contrário, ele afasta esse amor. Então, tudo que é realizado é a partir de alguma perspectiva que a gente tem que vai fazer, que vamos pensar o seguinte fato, né? O resultado é esse. Olha, se eu fizer tal e tal coisa, eu não vou obter aquilo que é mal para mim, aquilo que vai me prejudicar. No caso com Deus, geralmente é o que é a questão do inferno. No momento em que eu passo a conhecer esse Deus bíblico, e aí vejo que, olha, ele castiga, ele faz isso, faz aquilo, e no final vai haver um juízo, isso me faz, opa, então eu tenho que realizar determinadas coisas para não acontecer isso comigo. E isso vai resultar numa falta de amor, isso vai resultar num peso no coração, isso vai resultar naquele tipo que o Tim Keller fala, né? Olha, é tudo pesado, é tudo ruim, é tudo é, é, é feio, né? Você e no caso esse Deus passa a ser o teu pior pesadelo. E geralmente, né, na igreja você percebe a relação de pessoas com isso. Enquanto que o temor do Senhor, ele é provocado por causa do amor. E aqui eu vou colocar, acho que na prática, para entender melhor. Vamos imaginar aquela pessoa que nós amamos, né, familiares ou amigos, amigas, que nós nos sentimos bem com ela, que nós sempre queremos estar com ela, queremos agradar, tudo isso, né? E o que acontece? Vamos dizer, imaginar alguma situação em que, para eu ser feliz ou obter alegria, eu preciso pecar contra essa pessoa, no qual eu tanto tenho que eu tenho reverência, que eu respeito, que eu gosto de estar perto, que eu quero fazê-la sempre assim, é, vê-la feliz, né? Eu me preocupo em manter a felicidade dela, me preocupo em querer que ela veja em mim uma boa companhia também. E aparece uma situação que eu tenho que fazer algo que vai machucá-la, que vai fazer ela ficar triste comigo. Isso pesa no nosso coração. Isso faz com que a gente repense o que a gente vai fazer, porque a gente não quer perder aquela companhia, né? A gente não quer perder aquela amizade, a gente não quer assim, manchar aquele amor, manchar aquele carinho que tem um por outro. Então, esse temor que a gente sente é fruto de um amor que causa reverência. Então, a gente deixa de fazer algo, às vezes, até que vai nos fazer bem, que vai nos fazer até nos exaltar por referência a esse amor que nós sentimos pelaquela pessoa. Coloca isso aí ao infinito, eleva isso ao infinito, e isso acontece com Deus, quando passamos a conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo, querer estar na sua presença, sentir a presença dele, e quando nós pecamos e essa presença, né, parece que some, isso fica no nosso coração, essa sede, nós não queremos passar mais por isso. Então, queria ressaltar, perdão aí, ocupar muito tempo, mas essa diferença do temor ao Senhor, que é fruto de um amor e que faz você e que nos faz ter reverência com Ele, não queremos entristecê-lo, queremos estar com Ele, não queremos perder essa noção de presença dele na nossa vida. Enquanto que o medo não, ele afasta. Né? Tudo que a gente faz é simplesmente para não ser punido. Não há amor, não há reverência, não há respeito. É simplesmente fazer para não ser prejudicado. Então é bom colocar essa diferença, né? Para a gente saber, isso aí até para explicar para as outras pessoas, ou até entender mais essa diferença desse medo que o Tim Keller está falando, né? Que causa aí raiva, ira, enfim. Tá? Perdão aí por muito tempo aí hoje, mas eu acho que era importante falar. Sim, nada, obrigada, isso foi ótimo. Eu acho, assim, tentando resumir o que você falou, né? Acho que é o objeto do medo, né? Um é o medo de perder a relação com Deus, o outro é o medo de ser punido apenas. Aí, novamente, está focado em si, né?
O Tim Keller aqui no livro sempre traz essa diferença, né? De que o irmão mais velho está focado nele mesmo sempre. Não que o mais novo também não esteja, mas o do mais novo é mais óbvio, né? Porque vai satisfazer as vontades de forma explícita, mais visível. E o mais velho esconde numa tentativa de agradar a Deus, mas só está pensando em si, o que eu vou ganhar, né? O que vai ser melhor para mim, e não a qualidade de relacionamento com Deus e desfrutar a relação com Deus, né? É onde está o medo. Muito bom, Emerson. Aí ele vai agora começar a falar. No entanto, o que aconteceria se você. Vai, como agora lembrei. Ele vai começar a dizer, né, pegando ainda esse exemplo da honestidade no meio corporativo, ok, você é honesto, você fala a verdade, pensando no seu sucesso, em que tudo corra bem nesse empreendimento, que você tenha uma boa reputação, etc. Ou seja, né, só pensando ali nas questões do negócio. Mas então, no entanto, o que aconteceria se você se encontrasse em uma situação em que a verdade certamente significaria pagar um alto preço? Então, aí está colocando assim: quando falar a verdade vai ser bom para você, então você fala. Aí ele está querendo trazer: e se falar a verdade não lhe trouxer nenhum benefício, né? O que aconteceria se uma mentira específica representasse uma enorme vantagem para você? Em situações como essas, sua motivação para ser honesto haveria de evaporar. Alguns dos maiores escândalos empresariais da última década envolveram membros de igreja, devotos e notáveis. A obediência típica do irmão mais velho leva a uma obediência servil e relutante à letra da lei. Uma coisa é ser honesto e não mentir para nosso próprio bem, mas outra coisa é fazer isso por amor a Deus, por amor à verdade e pelas pessoas que nos cercam. Alguém movido por amor e não por medo, né, o medo de se dar mal, ser mal visto, não somente obedecerá à letra da lei, mas terá prazer em procurar novos meios de administrar os negócios com transparência e integridade. Bom, isso a gente saindo do mundo corporativo e pensando na igreja brasileira, né? A norte-americana também, mas vamos falar da nossa, que a gente tem mais propriedade para falar. É, essa situação, né, de por conta de partidarismo, benefícios políticos, de poder, de ascensão, de enriquecimento, estão deixando, né, a verdade do evangelho para disfarçar outra verdade. Isso já aconteceu também com a instituição católica, né, lá nos primeiros séculos. Enfim, toda vez que a igreja é deturpada é porque são os irmãos mais velhos, né, esse caráter de irmão mais velho, né, agindo em benefício próprio. Mas se eu falar isso é duro, né? Mas isso agrada a Deus, mas é duro, eu vou ficar mal, as pessoas vão me rejeitar, né? Eu não vou ter sucesso. Então é isso, é o foco. O caráter de irmão mais velho, assim como do irmão mais novo, está focando em você, só que disfarça, né, de que é bom. Mais para frente também, ainda nesse capítulo, ele vai falar bem disso, dessa situação, né? A honestidade motivada pelo medo não tem condições de eliminar a causa básica do mal no mundo, o profundo egoísmo do coração humano. Esse tipo de moralidade movida pelo medo apenas fortalece esse egoísmo, uma vez que, no final das contas, os irmãos mais velhos preocupam-se em viver segundo os princípios da moral única e os princípios da moral única e exclusivamente para benefício próprio, né? Então, só pensando em si, novamente. Eles podem ser gentis para com o próximo e ajudar os pobres, mas no fundo fazem isso para que, dentro do viés religioso da espiritualidade de irmãos mais velhos, Deus os abençoe, ou para que, dentro do viés secular dessa mesma espiritualidade, possam se considerar virtuosos e generosos, né? Então, essa segunda frase aqui cai nesse exemplo que eu falei, né? É, pode ser num sentido bem espiritual, mas querendo por mérito próprio, né? Dizer que merece o reino, merece as bênçãos, ou até se afastando disso, mas com uma capa de espiritualidade, serem bem vistos, né? Isso pode ser exemplificado com a seguinte história. Ele vai trazer mais uma história aqui, a exemplo daquela da semana passada, né? Aquela história fictícia de Jesus com os discípulos, agora é uma história aqui de um rei, um nobre e um agricultor. Era uma vez um agricultor que colheu uma cenoura gigante que havia cultivado. Então ele a levou para seu rei e disse:
Meu senhor, esta é a maior cenoura que já cultivei e é a maior que jamais existirá. Gostaria de presenteá-lo com ela como demonstração de meu amor e de meu respeito pelo Senhor. O rei ficou comovido e viu sinceridade no coração do homem. Por isso, quando ele se virou para ir embora, o rei lhe disse: Espere, não há dúvida de que você cuida muito bem da terra. Eu tenho um terreno bem ao lado do seu. Quero presenteá-lo com esse terreno para que você possa cultivá-lo. O agricultor ficou impressionado e encantado, e então voltou para casa todo alegre. Mas na corte do rei havia um nobre que ouviu toda a conversa. E ele disse: Nossa, se ele ganhou tudo isso por causa de uma cenoura, o que eu receberia se desse ao rei alguma coisa mais valiosa? No dia seguinte, o nobre compareceu diante do rei, levando um lindo cavalo preto. Ele se curvou e disse: Meu senhor, eu crio cavalos, e este é o melhor cavalo que já criei e o melhor de todos os tempos. Gostaria de presenteá-lo com ele, como demonstração de meu amor e de meu respeito pelo senhor. Mas o rei percebeu o que ia no coração do homem. Então agradeceu, pegou o cavalo e mandou o homem se retirar. O nobre ficou perplexo. Então o rei lhe disse: Deixe-me explicar. Aquele agricultor me deu a cenoura em consideração a mim, mas você me deu o cavalo em consideração a si mesmo. Achei essa história até me fez lembrar também o dilema, né, ali de Caim e Abel, né, as ofertas, né, que ambos deram. Que nossos olhos, e até aqui também, eu fiquei pensando, nossa, só lendo a gente realmente, se não tivesse o parágrafo que explica, né, o que o rei viu, que só o rei viu, né, para a gente, inclusive as frases são as mesmas, né, tanto o agricultor quanto o nobre usam a mesma frase, é o melhor, né, produto que eu já cultivei, ou que eu tenho, que eu crio, e não haverá melhor, e estou te dando, né, em amor, em reconhecimento. Para a gente, para os nossos olhos humanos, não faz diferença nenhuma, né? Mas Deus enxerga o coração, né? Então, muitas vezes a gente às vezes não entende, a gente não vai conseguir observar até em nós mesmos. Aliás, a parábola, né? Quando Jesus está falando ali e ele se direciona aos fariseus nesse sentido, né? Como o Tim Keller já falou nos primeiros capítulos, é para aquele alerta e ele ali naquele momento, eu creio que ele fez mesmo uma revelação, tanto que os fariseus vão ficar revoltados, né? Porque aí eles não aceitam, né, o que Jesus estava revelando, né? Essa dureza de coração e esse egoísmo. Mas assim, aqui o rei, né, que seria como se fosse Deus, ele conhece, ele vê, só ele enxerga, né? E ele revela ali o sentido, ele viu no agricultor a sinceridade e viu no nobre que não, era um egoísmo, né? Uma falácia. E eu também me lembrei de Abel e Caim, né? A oferta de Abel foi aceitável porque ele deu realmente de coração e amor, e Caim estava querendo ser melhor, estava competindo, né? Estava querendo dizer que o trabalho dele era merecedor, né? Então Deus enxergou isso, né? E a gente não enxerga com facilidade, né? Porque nós somos limitados. Pode falar, Lise. É uma outra comparação hoje que também veio na minha cabeça, me lembrou um pouquinho a história da oferta da viúva pobre, porque de alguma forma a história assim meio que dá a entender, né? Ali no caso o agricultor, uma situação mais simples, né? E ele foi e levou aquela cenoura enorme, talvez fosse dar um rendimento para ele, fosse muito precioso para ele ali, ele foi e ofertou, né, para o rei. O outro era nobre, dá a entender que ele devia ter muitos cavalos, muitas propriedades. Então, aquilo para ele não ia fazer diferença, mas é porque, na verdade, ele estava fazendo com outras intenções. Ele estava dando do pouco do que ele tinha, né? E o outro não, ele deu muito do que ele praticamente, né, de repente, não tinha tanto assim. Aí me lembrou muito a oferta da viúva pobre. Então, esse sentimento mais despojado, né, de entregar para o Senhor sem um outro interesse, mas simplesmente pelo prazer de entregar, né? Verdade, Lise, muito bem. Os irmãos mais velhos podem até fazer o bem às pessoas, mas não porque tenham prazer no que fazem, nem por amor aos outros ou para agradar a Deus. A grande verdade é que não estão alimentando nem vestindo aos pobres, mas estão alimentando e vestindo a si mesmos.
A essência do egoísmo no coração não apenas continua intacta, mas também é alimentada por um moralismo baseado no medo, né? É a questão do medo. Tudo isso vem à tona das maneiras mais impressionantes. Por que você acha que muitas igrejas estão infestadas de brigas e fofocas? Ou por que tantas pessoas que levam uma vida aparentemente pura, de repente caem nos pecados mais escandalosos? Por baixo de um aparente altruísmo se encontra um egoísmo enorme. Deveres morais e religiosos são um grande peso, muitas vezes um peso esmagador. O indivíduo reprime e nega frustrações emocionais e enfados internos. Irmãos mais velhos vivem debaixo de uma grande pressão para parecerem felizes e satisfeitos até para si mesmos. É por isso que, às vezes, irmãos mais velhos, que levam uma vida profundamente pautada pela moral, acabam jogando tudo para o alto e, para espanto de todos que os conhecem, livram-se das algemas de suas obrigações e passam a viver como irmãos mais novos. A última característica de um espírito de irmão mais velho é a falta de certeza. Alguém levantou a mão? Emerson, pode falar, Emerson. Acho que eu começo aqui. Ô, Lud, não é essa parte aí, né, que o Tim Keller coloca que você acabou de ler. E você veio à mente, né? Assim, nós sabemos que muita gente, até eu acho que todos nós que estamos aqui, né, ou pelo menos aí a maioria das pessoas que estão aqui fazendo parte da RPI, de alguma forma nós sofremos muito com o que aconteceu na igreja nos últimos anos. Mas nós não podemos negar o fato, né, e essa realidade, que há pessoas que reclamam da igreja, que saíram, né, pararam de ter comunhão, reclamam por esse tipo de motivo aqui, que o Tim Keller colocou, né? Que na verdade é uma revolta contra, né, as obrigações, vamos dizer, religiosas, e que de alguma forma coloca desculpa como se essa igreja é isso, me pressiona, é legalista, é isso e aquilo, e que na verdade você vai ver que o problema não é nem a igreja em si, mas é a própria pessoa. Ela não se dá em nenhuma igreja. Na verdade, ela não se, em qualquer lugar aonde ela tem que compartilhar ali, que tem que congregar as ideias, aceitar, ter paciência, né? Nem todo mundo vai concordar com ela, nem todo mundo vai aceitar a ideia dela. Parece que qualquer ambiente que tem que essa pessoa acha que tem alguém contra ela, ela já não gosta, já não quer, já acha ruim. Então é uma realidade também que nós temos que tomar cuidado, né? Com pessoas, às vezes, que estão reclamando muito da igreja, reclamando da religião brasileira, do cristianismo, como é que está sendo, né? Uma também das explicações delas irem ou começarem a ouvir, né, pastores liberais, né, que na verdade aí já não, né, não tem obrigação de nada, ou que Deus é apenas um avô celestial que está lá para nos fazer feliz, né, de acordo com as nossas necessidades. Então, assim, você percebe aqui o que o Tim Keller está falando, é algo que a gente também tem que prestar atenção no nosso coração com relação a isso, né? Porque estamos reclamando, o que estamos achando ruim, né, no que está acontecendo. Tem muita coisa ruim, nós sabemos disso, mas é realmente ver no nosso coração por que estamos reclamando. Será que passamos uma vida, anos na igreja, fazendo as coisas por nós mesmos, né, indo na igreja, lendo a Bíblia, participando de reuniões de oração? Como é que passamos todo esse tempo? Isso me trazia felicidade até quando? Quando parou a felicidade? Quando eu não passei mais a me sentir feliz? Foi porque eu fui questionado em alguma coisa? Então, assim, né, é algo para a gente pensar. Com você falando, Emerson, até pensei numa questão também, isso dessa pessoa, né, que tem um comportamento de irmão mais velho e acaba desistindo,
Porque também, na verdade, ela mesma que se cobra uma performance também, né? E aí ela não sustenta, né? Também é isso. Ela diz que aquela igreja é moralista, mas é porque ela não deu conta, mas porque ela mesma também se coloca se cobrando, né? Aquilo, porque essa pessoa é competitiva, é egoísta, é autocentrada, né? Ela não se acha parte, né, merecedora de estar ali, de repente, é o que você está falando. É. É verdade. Eu já tive uma amiga que, graças a Deus, ela passou por essa fase, que ela passou por isso, assim, ela saiu, né, da convivência com Deus, da igreja, porque ela se cobrava muito, ela queria performar muito nessa perfeição de, tem que fazer assim, tem que fazer essa. E ela acabou, não aguentou, assim, aí ficou anos afastada, porque ela mesma, mas foi ela mesma, né, que se cobrou. É a importância, né, do conhecer o evangelho, né, da graça, tudo isso. Isso, Mas é verdade. Obrigado, exato. Lud. Nada, obrigado a você. Aí ele vai falar da última característica nessa sessão aqui. A última característica de um espírito de irmão mais velho é a falta de certeza quanto ao amor do pai. Complementando isso que a gente está falando, né? Tá na sequência. Então, se você tem medo, né, e orgulho, você não está seguro na graça, né? É a frase que o Emerson acabou de falar, né? O filho mais velho disse, né, lembrando a parábola: o Senhor nunca me deu um banquete. Então ele não tinha certeza do amor do pai, né? Ou ele não via, não conseguia ver, também porque está focado em si mesmo, né? Porque esse espírito aqui de irmão mais velho olha tanto para si intensamente que ele não consegue ver as características de Deus, né? Não está voltado ao rei, não está voltado ao pai. Não há dança nem banquete no relacionamento do irmão mais velho com o pai, né? Ele vai falar sobre a falta de alegria nessa relação. Enquanto você estiver tentando conquistar a sua salvação, controlando Deus com sua bondade, você jamais terá certeza de que ele o considera bom. Simplesmente não é possível ter certeza de que Deus o ama e se agrada de você. Como essa falta de certeza se manifesta? Já mencionamos um dos sinais. Todas as vezes que algo dá errado em sua vida ou quando sua oração não é respondida, você fica se perguntando se está vivendo corretamente nesta ou naquela área. Outro sinal está na crítica recebida de terceiros. Elas não apenas o deixam triste, mas os deixam arrasado. Isso se explica pelo fato de que sua percepção do amor de Deus é abstrata e não tem força suficiente, de modo que você precisa da aprovação dos outros para reafirmar seu senso de valor. Você também sentirá uma culpa para a qual parece não haver solução. Quando faz algo errado, sua consciência o atormenta por muito tempo, mesmo depois que você se arrepende. Você não tem certeza de que seu arrependimento foi suficiente e, por isso, fica se torturando por causa do que fez. Eu acho que esse comportamento é muito constante, né? Eu vejo assim, às vezes tenho que me parar para pensar para não ficar focada nisso, né? De tentar sair dessa questão de ficar cobrando, né? Algum tipo de suficiência, né? Porque é aquilo, a gente também tem que encontrar um equilíbrio de que a gente está em processo, né, de santificação, somos sim tomados por esses desejos egoístas, né, essas vontades. E aquilo, cada vez que vem essa vontade à mente é levar, né, para o trono da graça. Não adianta a gente levar para outro lugar, né? E a gente está em processo, então isso vai acontecendo, vai caminhando, né? E só mesmo levando para o trono é que a gente vai conseguir caminhar e se desenvolver, né? Seja em que parte for. E a gente vai ter várias áreas, de fato, né, em desenvolvimento também. Mas talvez o sintoma mais nítido dessa falta de certeza é uma vida de oração árida, que é isso, né, aqui que eu estava falando, né? Você tem que ter essa vida de oração, intimidade com Deus, para você ir sentindo, sentir esse amor, ter certeza dessa graça. Ele vai falar que o comportamento de irmão mais velho, como foca em si mesmo, não vai ter essa prática de intimidade na oração, né? Irmãos mais velhos podem ser disciplinados no que diz respeito à oração, mas suas conversas com Deus estão destituídas de fascínio, maravilhamento, intimidade ou prazer. E aí também lembrando mais uma vez o primeiro livro que a gente estudou, né, sobre oração, que o Tim Keller vai falar, né, dessas características, de como que a gente
desenvolve esse relacionamento, né, com Deus, para não ser uma oração de vã repetição, árida, pro forma, né, só para dizer que fez. Não pode ser assim, né? Ela tem que ser realmente um relacionamento íntimo, né? Cadê? Pense em 3 pessoas diferentes. Ele vai dar esse exemplo da gente pensar no relacionamento com Deus, né? A exemplo aí de um relacionamento com pessoas aqui no nosso dia a dia. É um colega de trabalho de quem você não gosta, um amigo cuja companhia gosta de estar, e uma outra pessoa por quem esteja apaixonado e que também esteja apaixonado por você. Então, 3 exemplos aí para ele comparar como seriam 3 relações, né, no momento da oração. Suas conversas com o colega de trabalho serão muito objetivas. Você não está interessado em conversinhas informais. Diante do seu amigo, talvez você abra o coração e fale de alguns problemas que está enfrentando. Mas com a pessoa que você ama, sua tendência será falar daquilo que você acha bonito nela. Esses 3 tipos de conversa, na verdade, a gente está falando das formas de oração, etapas de oração, né? Esses 3 tipos de conversa equivalem às formas de oração que costumamos chamar de petição, confissão e adoração. Quanto mais profundo for o relacionamento de amor, mais a conversa será pessoal e dirigida a afirmações e louvores. Por isso que a nossa oração não pode suprir o louvor, né? A gente não pode ficar só na petição. Se a gente ficar só na petição, a gente vai ficar só nessa parte objetiva e um tanto impessoal. Até porque a gente tem que saber também, se a gente conhece o Senhor, saber que Ele conhece antes mesmo da gente as nossas necessidades, né? Então, é óbvio que a gente faz a petição, porque é importante também que a gente entenda o que é bom para a gente, né? A petição vai passar por várias fases. A gente primeiro vai pedir o que está no nosso coração, que muitas vezes não é bom para a gente, por isso não vai ser atendido. E aí a gente, continuando nesse processo, a gente vai começar a entender o que Deus quer para a gente, e Ele quer que a gente peça o que Ele quer para a gente, né? Então a petição vai sempre existir. E ela é mais objetiva, porque é uma necessidade, né? Porém, Deus conhece nossas necessidades. Ele já sabe de antemão. Então, ele até vai nos ensinar que a gente entenda essa necessidade para que a nossa petição corrobore com a vontade dele, que é o melhor para a gente, né? Mas ela vai ser objetiva. E aí, claro, tem essa confissão, né? Jesus é o nosso amigo, né? Ele é aquele que a gente pode confiar, para a gente abrir o coração e falar dúvidas e falar, né, o que a gente não está conseguindo, o que a gente não entende. Mas a parte mais íntima é de louvar, porque você só vai louvar, né? Só vai fazer afirmação ao ser que você conhece, né? Então os louvores precisam estar sempre presentes. E eu até estou falando isso para mim mesma, porque às vezes passa batido louvor, né? A gente confessa, às vezes fica só na confissão, fica muito na petição, e às vezes o louvor é muito rápido, ou passa batido, ou a gente esquece, né? Mas o louvor é a alegria também, a gente trazer à memória esse Deus maravilhoso, né? De fato, o amor dele, essa graça. Irmãos mais velhos podem ser disciplinados e reservar períodos regulares dedicados à oração, mas o ato de orar será quase que totalmente um discurso voltado para necessidades e pedidos, não para um louvor espontâneo e marcado por alegria. Aliás, muitos irmãos mais velhos, apesar de toda a religiosidade, não têm uma vida pessoal de oração, a menos que as coisas não estejam indo bem. Nesse caso, eles poderão se concentrar bastante em suas orações até que tudo melhore. Essa atitude revela que o principal objetivo da oração é controlar o ambiente em que vivem, em vez de se aprofundar num relacionamento íntimo com o Deus que os ama. E aí, a gente também tem que rever nas nossas igrejas, né? O momento de louvor que acaba que vira também muito sobre nós, né? A gente tem que ter cuidado também com os hinos, com os louvores que a gente canta, que às vezes é sobre a gente, às vezes pode ser uma música até boa para um momento de confissão. A gente pode fazer uma confissão a partir de um hino que tem uma letra que tem a ver com o momento que a gente está passando, mas não é louvor. Aliás, a gente tem muita música, né? A gente chama de gospel, mas é música. Tem até músicas que não são gospel e que às vezes são confissões, né? Que falam da nossa natureza, falam das nossas dificuldades, que são boas, são importantes, é para reflexão. Mas não é louvor, né? Louvor é engrandecer o Espírito de Deus, é reconhecer
as características de Deus, né? A soberania dele. Louvor é sobre Deus, né? Então, nem toda música gospel, nem toda música é louvor, né? Isso a gente também precisa entender, né? E louvar é realmente ter esse momento de amor, de alegria com o Pai, né? Por meio do Espírito Santo. A gente precisa estar mais atento a isso, né? Muitas vezes a gente, no momento de louvor pessoal ou na igreja, a gente acaba também falando de nós só. E a gente vai mudar de tópico. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão aqui que eu acabei de ler? Lise, pode falar. Ô, Luz, não é sobre a questão, é só para os irmãos atentarem agora o próximo subtópico, irmãos, que a Luz vai ler, que eu percebi que tem um erro aqui É a segunda vez que acontece isso no PDF, né? Quem está acompanhando esse PDF aqui, eu ainda não consegui a versão que bate com a versão do livro físico. Quando chegar numa frase aí, que diz assim: conforme dissemos, o filho mais novo sabia que estava alienado do pai, mas o filho mais novo não sabia. No caso aí não, né? Mas o filho mais velho Mais velho. não sabia, tá bom? É só essa atenção aí Tá. que é. É, Ok. acho que é logo aqui no primeiro parágrafo mesmo. Emerson, pode falar. É sobre a questão do louvor, né? A gente pode pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Repare que sempre quando Paulo ele desenvolve um raciocínio teológico e que leva à compreensão do que Deus fez por nós, no final ele faz, né, ele sempre, assim, em todas as epístolas dele, né, algumas maiores, outras menores, mas ele sempre faz uma doxologia, né, um momento de adoração, porque pela compreensão daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então, acho que reflete a questão da oração, né? Quando nós passamos ali orando, nós pedimos, confessionamos o pecado, a gente também coloca a nossa angústia diante dele. E quando o Espírito Santo nos traz nesse momento, né, que a gente, Senhor, olha, estou chateado, estou irado, enfim, e o Espírito Santo nos lembra o que ele fez, o amor de Deus, tudo isso, passa, né, vem com até naturalidade a questão da adoração, do louvor, de agradecer, de enxergar, Senhor, como tu és magnífico, como tu és soberano, né, como tudo está dentro do seu poder, a sua sabedoria. Então, assim, isso demonstra que a nossa falta de adoração, de louvor a Deus, talvez seja por não compreender ou não ter um senso de realidade do amor de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, é algo importante que você falou, né, que está aqui o Tim Keller nos faz lembrar. Amém. Juliana? Boa noite a todos. Estou aqui ouvindo e pensando que maravilha de livro, que coisa incrível. Ele, ao mesmo tempo que às vezes dá uma tapa na nossa cara, nos ajuda a entender como é ser o contrário do irmão pródigo. E às vezes, assim, eu me deparo com situações, caramba, eu já agi assim, ou eu estou agindo assim. Como o Tim Keller consegue traduzir, assim, de forma tão clara e objetiva, e o pastor Antônio também costuma ser assim, as pregações dele, comportamentos inadequados de um cristão. E ele também não só apresenta a forma inadequada, depois ele vai e compara como devemos ser. Tenho aprendido muito com esse livro, e assim, tem sido, assim, como é que eu posso dizer? Tem acrescentado muito na minha vida. Estou amando esse livro e agora eu tenho entendido também, porque o Emerson tem amado tanto o Tim Keller, assim, e porque ele é muito objetivo, esclarecedor, e o fato de ser nosso contemporâneo ajuda muito, né? Eu percebo alguma diferença dos livros de 1900 e bolinha para os livros agora, mais atuais, né, mais recentes. Então, assim,
Estou amando aí esse livro também. É isso. Não sei se vocês concordam comigo, mas tenho me visto em algumas posições do filho Mais velho, o mais filho velho. mais velho, que é uma passagem que é pouco analisada. E o Emerson tem falado muito nessa passagem já há algum tempo, e não é à toa que ele falou, Ju, já dei 3 livros desse, eu dei de presente, porque. Mas eu nunca É verdade. parei para ler, nem para ver, né? Hum. Nunca priorizei. Esse livro é muito esclarecedor, né? De quem está dentro da igreja, se achando o santo e agindo como um verdadeiro filho pródigo, né? Com interesses e assim agindo de forma errada. É isso, gente. Quero dizer que tenho sido muito abençoada aí com essa leitura também. Amém, Ju. Não, e você tocou nesse ponto, né, da gente estar dentro da igreja, nessa sessão aqui, ele vai falar justamente disso, né? Como você também lembrou, ele sendo nosso contemporâneo, né? Um autor atual, ele vai trazer bem aplicado agora nessa sessão, né? E ele vai dizer, o subtítulo, eu não sei como é que tá no PDF, mas é quem precisa saber disso, né? Então, essas características do filho mais velho, né, que a gente passou aí no capítulo 4, né, até agora, Aqui a também quem tá assim. interessa. Tá assim também, Liz? Tá. Ótimo. Então, porque é tão importante saber que Jesus mostrou o estado de perdição do irmão mais velho como tão errado e destruidor quanto a perdição do irmão mais novo. E aí até que eu faço um destaque, lembrando, né, que sim, o irmão mais novo, o comportamento do irmão mais novo também era egoísta, também era errado, né, e também leva à perdição. Porque aí a gente tem uma tendência, né, a mudar, porque é isso que acontece às vezes, né? Porque várias críticas aqui agora que o Tim Keller vai trazer, acho que principalmente nós já ouvimos e tem estado muito em voga também na nossa sociedade. É isso, né? De ver um egoísmo, de ver uma falta de simetria no comportamento, né, das pessoas religiosas, de cobrar uma coisa e não fazer, competição, acusar, né? O irmão mais velho acusa, né? A gente vê lá ele, o senhor, né, o recebeu e ele gastou seu dinheiro, está acusando, né? Gastou todo o dinheiro, gastou toda a herança. Então a gente vê muito esse comportamento de acusação, essa exigência de performance. Então, assim, a gente está vivendo um momento que há uma crítica, foi percebido isso. Porém, aí desequilibra a balança e parece que o irmão mais novo. Então, assim, pode se fazer, porque o irmão mais novo ele extravasa os desejos que são da carne, né, e são contrários à vontade de Deus. Ele mergulha fundo nisso. O mais velho reprime e tenta performar o que seria bom, mas sem a graça, sem se relacionar com Deus, né? E é isso que ele vai enfatizar aqui. Mas os dois estão equivocados, né? Mas a gente na igreja precisa atentar muito para esse comportamento de irmão mais velho, né? Os irmãos mais velhos deste mundo precisam com urgência olhar para si mesmos por esse espelho, o espelho dessa parábola, né? Jesus tinha os fariseus como alvo principal dessa parábola, que é isso, quem está vivendo a religião e quem acha que está perto de Deus, quem acha que está bem com Deus, né? Para lhes mostrar quem eles eram e exortá-los a mudar. Como já dissemos, o irmão mais novo tinha consciência de que estava alienado do pai, mas o irmão mais velho não. É a frase que o Liz falou e que para alguns de vocês, né, vai estar errado. E aí, lembrando, né, então o irmão mais novo, ele se arrependeu e entendeu o seu erro, né? Ele mergulhou no pecado, né, foi com tudo, mas ele caiu em si, né? E ele tem esse espírito que todos nós temos que ter de entender, sou pecador, preciso de Deus, preciso voltar ao Pai, né? Preciso estar na presença do Pai. E o mais velho pensa que está na presença do Pai, mas está tão longe quanto o mais novo, né? É por isso que o estado de perdição do irmão mais velho é tão perigoso. Irmãos mais velhos não buscam a Deus para implorar que ele os cure desse estado. Eles não veem nada de errado neles, e isso pode ser fatal. Se você sabe que está doente, é possível que procure um médico. Se você não